Estudaram que o carbono, presente em todas as moléculas orgânicas, é um componente fundamental da matéria viva. Mais uma vez, a interferência humana no ciclo do carbono está associada a desequilíbrios ambientais. A maior parte do carbono encontra-se na forma de CO2, existente no ar ou dissolvido na água. Na matéria orgânica constituída por moléculas dos seres vivos e depósitos de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. A matéria orgânica é obtida a partir de CO2 pelos produtores, que servem de alimento aos consumidores. Degradada na respiração celular aeróbia, a matéria orgânica dá origem a substâncias mais simples, inclusive o CO2, que volta para o ambiente. A matéria orgânica pode ainda sofrer decomposição, que também libera CO2 como resíduo. Os combustíveis fósseis são provenientes de seres do passado e contêm moléculas orgânicas preservadas ou modificadas ao longo de milhões de anos, sob condições ambientais particulares. A combustão de carvão, petróleo e matéria vegetal, como madeiras ou florestas, é outra fonte de CO2 atmosférico. O O2, que é o oxigênio molecular, foi outro ciclo que vocês estudaram. Indispensável à respiração aeróbica, é o segundo componente mais abundante da atmosfera, onde existe na proporção de cerca de 21%. O oxigênio pode ser consumido da atmosfera através da atividade respiratória de plantas e animais, da combustão, da degradação, principalmente pela ação de raios ultravioleta, com a formação de ozônio O3, da combinação com metais do solo, principalmente o ferro, formando óxidos metálicos. Estudaram também que o oxigênio teria desaparecido da atmosfera não fosse o contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese, principalmente do fitoplâncton marinho, considerado o verdadeiro pulmão do mundo. Viram também que o nitrogênio é essencial à manutenção da vida. As principais substâncias orgânicas nitrogenadas são as proteínas, os ácidos nucleicos, a clorofila e o ATP. Os consumidores obtêm direta ou indiretamente compostos nitrogenados orgânicos dos produtores, que os fabricam a partir de substâncias inorgânicas que retiram do ambiente. As principais formas de nitrogênio inorgânico são a amônia, NH3, os nitritos, NO2, e os nitratos, NO3, e o nitrogênio gasoso ou molecular, N2. Estudaram que as plantas podem utilizar amônia, mas sua principal fonte de nitrogênio são os nitratos. O nitrogênio molecular, N2, é biologicamente inerte para animais e vegetais. Entra e sai do organismo sem se incorporar aos tecidos. Vocês puderam ver que a fixação biológica se dá pelos micro-organismos fixadores, sendo bactérias e bactérias de vida livre, presentes no solo e na água, e convertem nitrogênio gasoso em amônia, que no solo é transformada em íons amônio, NH4, posteriormente convertidos em nitritos, que se transformam em nitratos, NO3. Estudaram também que existem bactérias fixadoras do gênero Rhizobium, que vivem em nódulos nas raízes de plantas leguminosas, como feijão, soja, ervilha, lentilha, etc. Essas bactérias fixam o nitrogênio gasoso, N2, convertendo-o em amônia, NH3, posteriormente utilizado pela planta. Viram que existe a fixação atmosférica, ou seja, o nitrogênio gasoso pode reagir com o oxigênio, o O2, se houver grande fornecimento de energia. Relâmpagos, por exemplo, transformando-se em nitratos. Os produtores absorvem nitratos e íons amônio, produzindo matéria orgânica nitrogenada, como proteínas e ácidos nucleicos. Os consumidores alimentam-se de produtores, obtendo matéria orgânica nitrogenada. Outro ponto interessante que vocês estudaram é o processo denominado de amonificação, ou seja, os decompositores, bactérias e fungos vão atuar sobre a matéria orgânica animal e vegetal, produzindo resíduos como sais minerais, água, CO2 e amônia, ao qual se converte no solo em íons amônio. Por outro lado, a nitrificação é o processo no qual bactérias nitrificantes
convertem amônia na forma de íons amônio em nitratos, ou seja, realizam a nitrificação, que ocorre em duas etapas: a nitrosação, transformação de amônia em nitritos, realizadas pelas bactérias dos gêneros Nitrosomonas, e a nitratação, conversão de nitritos em nitratos, realizada por bactérias do gênero Nitrobacter. Vocês viram que o ciclo acaba com as bactérias desnitrificantes num processo chamado de desnitrificação, onde essas bactérias vivem em regiões pobres em oxigênio, convertendo os nitratos em nitrogênio gasoso e retorna à atmosfera, fechando todo o ciclo. Desejo a todos vocês bons estudos e até a unidade 3.